Boa noite. Vamos iniciar em breves minutos a nossa atividade de preces e radiações, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Vamos nos reunindo, nos agregando a este evento, colaborando com as nossas energias, com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, com a espiritualidade que nos recebe. Bem-vindo a todos. Novamente, cumprimentamos aos participantes desse nosso encontro de preces e radiações, um encontro semanal, realizado pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Agradeço desde já a participação, a dedicação, o carinho que vocês nos recebem em seus lares, neste encontro virtual, onde buscamos estreitar as nossas relações, os nossos sentimentos, oferecendo uma contribuição, embora modesta, à espiritualidade. Vamos fazer a prece inicial, depois vou proceder à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao congraçarmos-nos todos, mestre amigo, em teu nome, sabemos da tua presença e também sabemos do quanto tu nos recepciona, principalmente nas horas em que, pela prece, procuramos sintonizar com as tuas vibrações. Assim, agradecemos a disponibilidade desses benfeitores que, estando cada um em nosso lar, nesse instante para nos acompanhar na atividade, trabalhando em conjunto nos dois planos, o físico e o espiritual. Já não estamos mais sós, mestre. Estamos acompanhados desses benfeitores, os teus emissários, para que o nosso encontro seja produtivo. Assim seja. A nossa leitura é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 5, cujo título é Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que aí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça.
O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse instante ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Assinado O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Uma bela página para entendermos a nossa situação atual como espíritas ou simpatizantes do Espiritismo, a cada um de nós que aqui está, ou aqueles outros que virão a ter acesso a esse encontro. Estamos no caminho desta construção. Somos obreiros de Deus, sem sombra de dúvida, porque na medida em que nós conseguimos nos melhorar, nos desvestir de algumas imperfeições, ou trabalhar essas imperfeições para que elas diminuam a sua intensidade, favorecendo que a perfeição que lhe é relativa possa aflorar mais, estamos trabalhando na construção, estamos na obra do Senhor, nos melhorando, e naturalmente que em nos melhorando, a humanidade toda se melhora. Aqui estamos nesse exercício, um pequeno exercício, onde oferecemos as nossas vibrações, os nossos sentimentos, buscamos congregar as nossas mentes em um único objetivo, o de sermos servidores de Deus, do nosso Senhor, sob o amparo, a proteção, o incentivo, o encorajamento do Mestre Jesus. E naturalmente que dentro da doutrina espírita vamos também ter uma outra figura importantíssima que legou à humanidade essa doutrina espírita codificada, Allan Kardec, que, por certo, toda vez que estudamos ou lemos uma dessas obras que ele aqui deixou para nós na sua última encarnação, e lembramos-nos do trabalho que ele faz, é como se ele recebesse a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa prece, reconhecendo o quanto esse irmão facilitou a nossa vida. Assim, convido-os para a nossa irradiação, recolhendo-nos com mais tranquilidade e já preparados aqui, todos nós, nesse início de trabalho, onde asserenamos as nossas mentes e também conseguimos colocar os nossos corações em vibrações um tanto mais elevadas, a fim de encontrarmos as vibrações dos benfeitores que estão presentes conosco. Não esqueçam-se de disponibilizar um copo com água, uma garrafa, uma jarra, para que no final possamos pedir aos benfeitores para magnetizá-las. Assim, vamos iniciar esse nosso encontro, recolhendo-nos para dizer a Jesus que nesta hora, formando esta equipe de dois planos, vamos pedir inicialmente por nós próprios, para que possamos então depois nos dedicar aos outros, não de uma forma egoísta,
mas para que os nossos pensamentos sejam encadeados de nós para o outro. Por isso buscamos, nesta hora, trazer à nossa lembrança as nossas próprias necessidades espirituais, pedindo das nossas incompetências, dos nossos erros, das nossas fraquezas, pedindo a esses benfeitores que, em nos examinando, possam oferecer a nós estritamente o que necessitamos, na certeza de que a vontade do Pai sempre imperará sobre a nossa. Pedimos pelos que nos são caros ao coração, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos avós. Enfim, Mestre, a nossa família que se perde nos séculos e se perpetua nos séculos futuros, porque é a descendência e a antecedência que se encontra hoje na nossa atual reencarnação. Estes que forneceram os seus esforços para alcançarmos a posição que nos encontramos hoje. Queremos crer que tenhamos a possibilidade de também fazer alicerces para os que vêm após nós, a fim de que eles também, confiantes, sigam seus passos. Queremos pedir também, Mestre, por todos os nomes que neste horário nós nos lembramos deles, dos amigos, dos inimigos, dos que têm facilitado a nossa vida, dos benfeitores, do nosso Espírito protetor. Rogamos bênçãos a todos eles, para que sejam atendidos em suas necessidades, espirituais principalmente, e aquelas materiais que lhes sejam necessárias para a conquista de condições melhores na escala evolutiva. Cumprido a tarefa conosco mesmo e com aqueles que nos são caríssimos ao coração, voltamos agora com todo o nosso ímpeto, com toda a nossa força e dedicação a atender o nosso próximo. O nosso próximo que se apresenta como enfermo, tanto do corpo quanto da alma, nos hospitais ou fora deles, mas onde estiver alguém passando por aflição por falta de saúde física ou mental, recorremos a esses benfeitores para que os atendam, reconfortando-os, tanto quanto atendendo os familiares, aos profissionais de saúde, dedicadíssimos na busca do reequilíbrio de seus pacientes. Que suas decisões sejam sábias. Amigo, aqui estamos recomendando a ti que cuides daqueles que estão voltando à pátria espiritual. Os que desencarnaram há pouco ou estão desencarnando nesse instante. Nessa mudança de vibração,
perturbam-se um tanto quanto, e talvez até se acostumar, vão ter muitas dúvidas. Pois te pedimos, envolva-os em vibrações de harmonia, de esperança, de confiança, tanto em si quanto em Deus, ou as crenças que tiverem, não importa. Mas que eles sintam-se recepcionados, acolhidos. Mas também oramos pelos que aqui ficaram chorosos, saudosos, angustiados pela falta física, por essa ausência física. E por não, talvez, entender a dimensão espiritual. Perdem-se nas conjecturas da matéria, sem perceber que a vida continua após o túmulo, tão estuante quanto agora, ou mais. Queremos te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que estão renascendo nesse planeta, através de encarnações ou de reencarnações. Queremos crer, Mestre, que dentro da nossa capacidade tenhamos preparado o planeta para recebê-los. E se ainda não preparamos suficientemente, que consigamos fazer isto desde já. Pelo menos através dessa prece, abrindo os nossos braços e acolhendo-os, recepcionando-os e dando as primeiras orientações a estes que estão somando-se ao mundo material, aos pais, a esses familiares todos envolvidos nestas reencarnações, para que estejam atentos, para bem dirigir o Filho de Deus confiado a cada um, envidando esforços para devolvê-lo melhor, quando por oportuno. Lembramos também, Mestre, que alguns, inadvertidamente, ou porque hebetados na matéria, obstaculizam a vida física através da prática delituosa do aborto. Eles não sabem que estão equivocados, Mestre. Perdoe-os. Eles não têm essa percepção. E queremos que, ao perceberem, ao acordarem para esta realidade espiritual, façam bom uso das nossas preces. Preces essas que envolvemos a estas criaturas todas que se encontram nesses processos. Elas despertarão. Temos a absoluta certeza deste despertar. Que seja esse despertar acompanhado dessa simples e modesta prece, a envolvê-los amorosamente. Fortalecidos, poderão então optar por novas manobras de acolhimento e de direcionamento de suas existências. Por outro lado, mestre amigo,
olhamos o nosso próximo e invariavelmente encontramos aqueles que se encontram caídos nas valas da iniquidade, nos abismos da falta da ética, nos despenhadeiros onde a moral não chega. Eles estão aprisionados em si mesmos, pelos próprios equívocos. Ajudemos a despertá-los, porque todos despertarão um dia. Misericórdia para todos, Mestre, benevolência. Mas também oramos pelos agressores, pelos algozes, aqueles que tomam em suas mãos a própria justiça. Uma justiça totalmente fora, inclusive, das leis do homem, muito mais das de Deus. Equivocam-se, porque estão em desespero. Estão feridos e, portanto, agressivos, agredem o outro, se a si mesmos. Ó Mestre, quantas misérias, quantas dores. As dores e as misérias provocadas pela drogadição, verdadeiros escravos do vício, que se consomem dia a dia, num caminho de difícil retorno. Envolvemos essas criaturas nas nossas mais nobres vibrações, a fim de que elas tenham forças, coragem, vontade suficiente para dar um basta nesta trajetória e tomarem o caminho do bem. Trazemos também a tua consideração, Mestre, porque também não conseguem ver essa dimensão espiritual e nem percebê-la, mas que, enganados pelo vil metal e pelo poder transitório, imaginam-se detentores de grandes capacidades. São quimeras, fumaça que se dissipa ao menor sopro divino. Sopro divino que talvez tenha faltado, Mestre, nas nossas relações interpessoais, na nossa falta de solidariedade, de atenção para com o próximo, gerando milhares de suicidas ao redor do planeta. Oramos por eles, pedindo as tuas bênçãos, a concessão do perdão, não como uma concessão graciosa, mas como de acolhimento,
para que possam superar as suas dores, as suas aflições. Pedimos encorajamento àqueles que são suicidas contumazes e se encontram reencarnados agora. Eles precisam de suporte espiritual, o suporte da solidariedade, da fraternidade, da caridade, a fim de vencerem-se a si. Mas também, Mestre, o número é muito maior daqueles que estão pensando, planejando ou tentando suicídio. Neste exato instante. Oramos por eles, pedindo a interferência destes benfeitores que mobilizam forças através dos circunstantes para, em aproximando-se, oferecerem-se como arrimo destas criaturas. Oramos pelas famílias, pelos nossos lares. Lar que está agora, neste instante, sendo asepsiado pelo benfeitor presente e suas equipes, harmonizando o ambiente, atendendo a todos que estão e aqueles que ainda virão a estar, de ambos os planos da vida. Realizado essa asepsia, onde percorremos todos os cômodos da frente aos fundos, exteriorizamos estas emanações para o exterior e propagando numa onda luminescente, vamos envolver o planeta. Lembrando dos focos de atrocidades que o próprio ser humano cria, dada a sua condição ainda de bestialidade, de belicosidade. As guerras que dizimam, a violência urbana, as guerras de conquista, aqueles que trabalham na calada da noite para dominar o seu próximo. Por todos eles te rogamos, Mestre, piedade. As vítimas destas ações nefastas, o acolhimento. Queremos te pedir, querido Mestre, pelos nossos irmãos, cujos nomes se encontram escritos em nossa casa espírita. Pelos trabalhadores, familiares, mas também pedimos pelos governantes, pelo nosso país, principalmente no tocante à sensibilidade que eles precisam ter
a fim de não se equivocarem e não se deixarem enganar pelos ardilosos de todo matiz. Tu transplantou para cá, Mestre, a árvore do Evangelho. Cabe a nós cuidá-la, para que não seja dilapidada, muito menos atacadas por esses vibriões que corrompem e corroem esta nação. Misericórdia para todos. Assim, rogamos agora ao benfeitor presente em nosso lar que nos ministre o passe espiritual, o benfeitor e sua equipe, atendendo-nos naquilo que seja mais necessário, no campo espiritual principalmente. E se for de nosso merecimento, também possamos ser atendidos nas necessidades do físico. Eles nos envolvem nesta luminescência de energias puras, a tocar-nos a intimidade, alcançando todas as células. É algo indivisível o que sentimos assim nesta hora. Rogo também para que magnetizem as águas expostas, que sejam inclusive atendidos estes nossos irmãos desencarnados que conosco convivem. Dado que somos solidários no plano físico e espiritual, neste intercâmbio permanente. Assim, concluindo a nossa tarefa, agradecemos ao Mestre de amor este momento especial que, unindo-nos em corrente vibratória, oferecemos a nossa modesta contribuição, saneando de alguma forma a psicosfera de nosso planeta, da nossa casa planetária. Despedimos-nos, envolvidos nessas salutares bênçãos, renovando-nos, mas também saímos daqui renovadores para dar continuidade à tarefa que estamos concluindo. Em nome de Deus, o Pai de infinito amor, assim seja. Agradecemos a todos a participação, a colaboração que nos ofertaram nessa noite de quarta-feira. Lembrando que amanhã, às 9 horas, temos uma outra atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Como de resto todos os dias fazemos, um momento diário de orações, às 9. E às 16 horas,
a exposição doutrinária, também realizada pela nossa sociedade espírita, aguardando a presença de todos, porque estendemos esse convite a todas as criaturas que nos assistem desde agora. Participemos desta corrente, dessas vibrações, para que tenhamos um mundo melhor. Mundo tanto terrestre quanto espiritual. Boa noite a todos, fiquemos todos com Deus e com as bênçãos de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.